Quem é vivo sempre aparece, está de volta. Tô aqui para terminar de falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do nosso corpo se preparando para o parto e um pouquinho do nosso pós-parto também. No vídeo de ontem eu já falei com vocês um pouquinho sobre toda essa questão da preparação até o momento em que você tá pronta realmente para entrar em trabalho de parto. Respondi algumas perguntas das minhas seguidoras e das meninas que eu tenho lá no grupo do WhatsApp também, tirando as maiores dúvidas de vocês. E eu vou dar continuidade ao vídeo de ontem, que nós paramos no momento em que a bolsa estoura e que você já tá tendo contrações ritmadas e que você precisa ir pro hospital. Eu não sei qual é as normas, né, que são usadas aí no Brasil para internação, mas o que acontece é que muitas mulheres começam a ter as contrações, mas se elas estão ritmadas, a mulher tá com muita dor, mas se ela não tiver ali um tanto de dedo X de dilatação, ela não é internada. Laísa Socorro, que é dedos de dilatação. Para você ter um parto normal, você precisa ter 10 dedos de dilatação. O que seria isso? Eu não sei ao certo como elas contam, se tem que caber 10 dedos lá, não sei, mas elas simplesmente colocam o dedo lá em você e faz o famoso toque, que é horrível. É muito ruim, principalmente quando você já tá realmente em trabalho de parto. Antes eu não me incomodava tanto. É muito desconfortável e dói bastante, porque você já tá ali com o seu corpo todo se preparando, o seu útero dilatando e a sua parte pélvica abrindo para passar uma criança. Então você imagina que ainda vem uma pessoa e enfia o dedo lá para poder saber quantos dedos de dilatação você tá. Mas normalmente para você ter o trabalho de parto você tem que estar com 10 dedos de dilatação. E, se eu não me engano, alguns hospitais só internam com 4 dedos de dilatação. Então, às vezes você começa ali a ter as contrações, suas contrações tá ritmadinha, bonitinho, realmente tá em trabalho de parto, mas se você não tiver os dedos de dilatação, eles não te internam. Eu não sei como que funciona se você estiver com a bolsa estourada, né? Porque muitas mulheres vai e já está com a bolsa estourada, mas talvez ainda nem começou a ter dilatação ainda nem começou a ter contrações, então simplesmente foi rompida a bolsa. Essa parte eu não tenho conhecimento, sou totalmente leiga quanto a isso, mas você pode pesquisar aí, dar um Google, que eu tenho certeza que você vai ter esse tipo de informação. E eu acho que isso também varia muito, eu não quis dar o Google, porque eu acho que varia muito de hospital para hospital, vai muito da política de cada lugar. Mas beleza, suponhamos que você foi pro hospital, tá com a bolsa estourada, tá com contrações ritmadas, com aí mais de 4 dedos de dilatação, vai ser internada e agora você vai ficar nesse momento aí por algumas horas. Algumas pessoas ficam 2 horas em trabalho de parto e outras ficam 21 horas, como foi meu caso. Tem pessoas que ficam mais tempo ainda, né? Então, eu vou dizer sobre o meu caso que eu fiquei 21 horas ali para dilatar. E eu, particularmente, tive acesso à analgesia de parto, que é uma peridural, né? Que nada mais é do que um remédio maravilhoso, que eu acho que o mundo inteiro, todas as mulheres deveriam ter acesso a ele, que te permite a ter um trabalho de parto sem dor. Gente, ele é maravilhoso. Talvez algumas mulheres continuem sentindo a dor, mas assim, com muito mais tranquilidade do que com a dor. Eu não me imagino passando as 21 horas que eu passei de trabalho de parto sem a peridural. Eu não sei se eu conseguiria, eu não sei se eu seria capaz, porque foi algo que salvou a minha vida, sinceramente. Então, eu tive acesso a isso aí. E não são todos os hospitais que dão. Aqui na Europa é muito comum, todas as mulheres praticamente têm acesso a essa analgesia e você assina um documento antes que você quer esse remédio. Se você assinar que você não quer, eles não vão te oferecer esse remédio. Mas no meu caso eu falei que eu queria, mas eu só não disse que eu queria naquele momento. Eu falei que a hora que eu quisesse eu falava.
E aí vem aquela questão, Laísa, assim como eu recebi aqui, quer ver? Eu vou até ler pra vocês. Eu não tô conseguindo abrir aqui as perguntinhas, mas o que acontece em muitos casos é que quando você tem acesso a essa analgesia, ela dá uma retardada no seu trabalho de parto, ela dá uma atrasada, dá uma demorada, dá uma estacionada no seu trabalho de parto. A minha experiência com a analgesia, mesmo que tenha talvez dado ali uma atrapalhada, né, é que eu vou querer novamente, com certeza, vou assinar o documento que eu quero, vou tentar novamente, assim como eu tentei do Miguel, ter um parto normal sem analgesia. E quando eu tomei a analgesia, se eu não me engano, eu tava com 4 centímetros de dilatação, gente. E questão de 2 horas depois, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. Só que desses 7 centímetros até os 10 demorou um pouco mais de tempo. E depois que eu já estava com os 10 dilatada, foi ali mais questão de mais umas 2 horas, porque o Miguel não estava com o pescoço encaixado direitinho. Ele precisava estar com a cabecinha assim e ele estava assim. Então foi o que demorou um pouco mais no meu parto. E também o Miguel era muito grande, o Miguel nasceu com quase 4 quilos. Por mais que muitas mulheres aí tenham partos com crianças bem maiores, pra mim ele era um bebê muito grande, eu era muito miudinha e tudo. Então a gente teve ali essa dificuldade na passagem do Miguel. Eu não acho que tenha sido só pela analgesia, mas sim, ela já é comprovado que ela dá uma retardada aí no trabalho de parto, deixa a gente um pouco mais preguiçosa, meio que assim, porque a gente já não tá sentindo mais tanta dor. E muita gente tem curiosidade, Laísa, realmente ela tira a dor? Sim, gente, ela tira a dor. O que acontece é que uma dose não é suficiente pra você não sentir dor mais. Eu acho que eu tomei umas 6 doses de peridural. Então, todas as vezes que eu começava a sentir dor, eu ia lá, chamava as enfermeiras, elas corriam, vinham e me davam mais, né? E eu tava tão traumatizada com a dor que quando foi pra hora do expulsivo mesmo, eu pedi pra me darem outra. E aí, o que aconteceu foi que, na hora do expulsivo, a enfermeira, ela me falava quando vinha uma contração, porque realmente você não sente mais as contrações, né? Você fica anestesiada e você fica anestesiada, mas você consegue fazer força. É incrível. E aí, todas as vezes que vinha uma contração, né, a enfermeira me falava agora. Aí eu ia e fazia a força. Isso até assim uns 35, 40 minutos fazendo força. Depois eu já vinha, eu mesma já sentia a contração e eu comecei a fazer força porque já tinha dado o efeito da anestesia já estava passando, mas já estava ali praticamente na hora realmente de ganhar o Miguel. Aqui eu não vejo quem foi que me mandou, porque na hora que eu tirei o print eu cortei. Mas me perguntou assim, você tomou analgesia no parto do Miguel? E se tomou, é verdade que não pode tomar analgesia muito cedo, senão atrasa a dilatação? Cientificamente já foi comprovado que sim, ela dá uma retardada aí no trabalho de parto, né, na dilatação, mas eu não acredito que no meu caso tenha sido somente a analgesia, não. Eu acho que foi um conjunto de coisas que tornaram, né, que fizeram isso acontecer. E aí aqui sobre essa questão da analgesia, quase ninguém perguntou, porque eu também esqueci de ressaltar que era algo que eles podiam perguntar, mas a Alice Silva 1309, ela falou, Laísa, é verdade, o parto normal é muito doloroso? Meu sonho é ter parto normal, mas me assombram. Olha, não vai achando que é uma coisa linda e que as pessoas estão falando pra você, pra te colocar medo, não. Realmente é pra te alertar. É doloroso, sim. É uma dor que eu nunca senti na minha vida. Mas passa. A verdade é essa. Passa. Não é algo insuportável, porque todas as mulheres suportam, né? Eu só não acho que tinha que ser chamado de parto normal. Porque de normal, gente, num parto, numa gestação, não tem nada. É tudo anormal. Mas realmente dói. Dói sim. Não vou vir aqui falar pra você que não vai doer. Mas isso também depende muito de mulher pra mulher. Tem mulher que realmente sente a dor, mas sente só 2 horas de dor. Tem mulher que não sente dor assim como as outras. Então, você só vai saber o seu caso
quando você tiver a sua experiência. Eu não posso vir aqui dizer pra você como vai ser, mas no geral, sim, é dolorido. No meu caso, sim, doeu bastante. Beleza. Aí você tá ali, né, foi pro hospital e tudo, teve ali as contrações, chegou a hora do expulsivo, né, que é a hora que você já tá ali com seus 10 centímetros de dilatação, você começa a sentir vontade realmente de fazer força para expulsar a criança. Quando é o momento de você fazer força? Quando você tem as contrações. Então, a cada contração, ela vai te ajudar a fazer força. Vamos aqui para as perguntinhas de vocês, que tem muitas perguntas em relação a esse momento em si. Eu imaginava que a maior dúvida de vocês seria o que antecedesse o parto, né? Mas não, muitas dúvidas de vocês foi em relação... Mas não, a maioria das dúvidas de vocês foi em relação a hora do parto mesmo, do expulsivo. Eu vou falar com vocês sobre isso, vou responder, e o que eu for lembrando que é importante ressaltar aqui desse momento, eu vou ressaltando também. E aí a Rá perguntou: tem necessidade de dar aquele famoso pique, né? Quando a mulher tá ali no expulsivo, fazendo força, todas as vezes que ela tem contração, se tem necessidade de dar aquele famoso pique. Eu não tenho muito conhecimento para falar sobre, mas pelo que eu já ouvi falar, algumas mulheres consideram, quando você é cortada, que eles vêm com a tesourinha e dão um pique em você, como violência obstétrica. Mas eu acredito que quando isso é feito sem a sua permissão, pode sim ser uma violência obstétrica. Mas se você deu a sua permissão para isso, eu não acredito que seja. E eu acho também que muitas das vezes os médicos usam isso, gente, não é porque eles querem judiar de você, mas é porque não tem muito outra opção, não tem muita outra solução além disso. Mas, em muitos casos, acontece a laceração natural, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tive pique nenhum, graças a Deus, não quero ter, porque eu acho que deve ser muito ruim. Você já tá sentindo várias dores, ainda irem lá e te cortarem, você já começou a se rasgar naturalmente sozinha e irem lá e te cortarem, deve ser muito ruim. Então, no meu caso, eu tive a laceração natural, que foi ele mesmo, quando ele passou, ele saiu rasgando tudo, sabe? Mas eu não tive pique, então eu não sei se tem necessidade, como que é, acho que depende muito de cada caso. A Luciana falou: é verdade que quando o bebê sai, a dor acaba de imediato? A dor da contração, sim. O que fica, gente, é a dor do seu corpo, a dor Você ficou ali horas, né, gente, parindo, então fica o cansaço. Eu saí que eu falei assim, gente do céu, cadê que me falaram que a hora que saísse acabava? Mas eu tava esperando acabar tudo, né? E não acaba tudo, você continua sentindo dor, mas as contrações realmente passou, o bebê saiu, você não tem mais contrações. A Luciana também perguntou: a força que faz pro bebê sair é a mesma que faz pra fazer cocô? E sim, é a mesma força, porque que você faz, a força que você faz pra fazer cocô não é a força que você faz, por exemplo, pra poder pegar um peso. Quando você faz uma força pra pegar um peso, é uma força normal. A pra fazer cocô é uma força que você faz lá embaixo, né? Então, é a mesma força, sim. Inclusive, durante o trabalho de parto, elas falam que você faz força como se você fosse fazer cocô. É assim que elas explicam, né? A Rap falou: Laísa, qual a sua opinião sobre fazer cocô na hora do parto? E se aconteceu com você, se aconteceu comigo? E eu acho que não é uma opinião que a gente tem que ter formada sobre, porque pode acontecer com muitas mulheres, como pode também não acontecer. Não é que a mulher vai fazer cocô porque ela quer, como eu acabei de ressaltar pra vocês, realmente é a mesma dor de fazer cocô, é a mesma força de fazer cocô, é uma força lá embaixo. E pode sim acontecer da mulher fazer cocô. Pensem e lembrem-se de que a médica e as enfermeiras, elas estão acostumadas com esse tipo de coisa. Então, elas estão preparadas para, se você fizer cocô, você fizer cocô, entendeu?
No meu caso, eu não fiz cocô, tipo, de falar assim, ai, fiz cocô, tipo, me borrei. Mas começou assim, gente, a sair um cocôzinho ali. Mas não foi aquele cocôzão, aquela coisa assim, não. Foi uma coisinha assim, só uma sujadinha. Inclusive nas fotos dá pra ver, é muito nojento. Mas aconteceu. E comigo, e pode acontecer com você também. Aí a Ra falou, como saber a hora certa de fazer a força pro bebê, pra pôr o bebê pra fora? Como eu expliquei pra vocês, né, durante as contrações, você vai sentir a contração, né, você vai sentir a dor, você vai sentir vontade também de expulsar, de empurrar. Se você toma uma analgesia assim como eu tomei, pode ser que a sua enfermeira, a sua médica ali vai ter que ficar te falando as horas que você vai ter que fazer força. A Rá também perguntou quais as dicas que você daria para termos um bom parto, rápido e saudável. Eu não sou perita em um parto rápido, né, gente? Foram 21 horas aí, mas eu acho que o mais importante de tudo é para você ter uma sanidade, né, para que seja saudável, para que você tenha uma sanidade tanto mental quanto física, é que você não crie uma ansiedade e que você espere as coisas acontecer. Porque apesar de eu ter ficado super ansiosa antes do parto, no dia do parto em si, eu tava bem tranquila e deixei cada coisa acontecer no seu momento. Não fiquei muito ansiosa. Aí a Batista Vieira 5 perguntou, na hora que você foi fazer força pro bebê sair, você ficou com medo de fazer cocô? Não, porque, gente, a última coisa que você vai lembrar é que você pode fazer cocô ali. Então, eu fiquei super tranquila. Daí, passando toda essa parte, esses medos, essas neuroses de fazer ou não cocô, a força que você tem que fazer, o bebê nasce. Né, gente, de uma forma bem resumidamente, o bebê nasce. E aí, o que acontece muitas das vezes é que depois que o bebê nasce, você tem pontos, né? Eles vão ali te dar um pontinho. Por mais que tenha sido uma laceração natural ou uma laceração feita, né, um pique, né, e aí muitas dúvidas das meninas também foram em relação a esses piques, a esse ponto, né, depois que você tem um bebê, sobre o ponto, e aí eu vou responder as dúvidas de vocês aqui. A Nayara perguntou se o ponto dói, quantos dias eles caem e se incomoda na hora de fazer xixi. Eu senti um desconforto, mas eu senti esse desconforto, vocês vão entender por quê aqui agorinha que eu vou explicar pra vocês. Mas não é aquele desconforto, aquela dor muito forte, não. E aí eu tinha um remedinho, que nossa, que remédio bom era aquele, que quando eu sentia a dor, eu ia lá, tomava o remédio e passava. Quantos dias os pontos caem? Isso é muito relativo, vai de mulher para mulher. Eu não lembro com quantos dias os meus pontos caiu, mas eu sei que não demorou muito. Mas mesmo depois que eles caem, ainda fica assim aquela partezinha meio dolorida. E se incomoda na hora de fazer xixi, sim. No meu caso ardia bastante, porque eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas no meu caso ardia muito. Então eu tive esse pequeno probleminha aí. E aí, dependendo, você tem que ali se encaixar bem no vaso pra poder fazer o xixi de uma forma que não vá doer. Aí a Cizi Del perguntou, os pontos incomodam muito entre questão de usar short ou calça e na hora de fazer xixi dói? Normalmente, você vai ficar ali de resguardo, né, que eles indicam que você fique até 40 dias. Durante esse tempo, não é ideal que você use roupas muito desconfortáveis. Então, no máximo, você vai estar com uma calcinha, um shortinho mais largo, então não vai te incomodar. Mas se você quiser usar uma calça jeans, um short apertado, sim, com certeza vai te incomodar, sim. A Luciana perguntou, os pontos dói para sentar, andar? Não senti que doía pra sentar, mas você sentia o ponto ali, você sentia aquele desconfortinho, mas não era aquela dor. E pra andar, também sentia ali alguma coisa arrastando, sabe, assim, mas não era aquela dor, não. Ó, aí a Luciana perguntou, uma dúvida que sempre tive, quando vai fazer cocô, os pontos dói quando começa a fazer quando a gente faz força? Que foi o meu caso. Eu tive um pequeno problema de intestino depois que eu ganhei o Miguel. E com essa força pra fazer o cocô,
eu acabei machucando um pouquinho. Então, assim, eu fiz muita força e acabou meio que machucando onde estava o ponto, sabe? Eu não sei explicar. Mas foi como se o próprio fio do ponto tivesse feito um outro corte. Então, eu não tive medo, mas doeu, porque eu não sabia que isso podia acontecer. E foi um incômodo, sim, foi bem ruim. E foi quando eu comecei a sentir mais dor, que aí eu comecei a sentir dor pra fazer xixi e todas essas coisas. Mas foi porque eu tive que fazer força pra fazer cocô. E não foi uma forcinha não, gente, eu tava parindo né? A sensação que eu tive foi a mesma. Aí a Brenda perguntou se toda mulher precisa levar esses pontos. E eu não sei se existe alguma mulher que teve parto normal e que não teve nenhuma laceração, nem natural, nem feita pelo médico, nem nada do tipo. Eu sei que se você teve algum corte, o interessante é que você faça ali, que você dê uma costuradinha, pra que depois tudo volte ao normal. Aí a Luciana perguntou, Laísa, depois do parto, você ficou com medo de olhar como tinha ficado a pepeca? Não. E aí, agora que eu já respondi pra vocês essas dúvidas de vocês em relação aos pontos, eu vou responder algumas perguntas pessoais que vocês fizeram aqui pra mim, né, sobre mim, o meu parto e todas essas coisas, pra gente finalizar esse assunto. E eu espero muito que vocês estejam gostando, gente. Vamos aqui pra primeira pergunta. Talvez assim mude a aparência, né, da sua pepeca, porque você costurou ali, então talvez tenha alguma coisinha que mude, mas a aparência fisicamente não muda, né? Aí a Brenda Araújo perguntou, minha dúvida é a respeito da pepeca, como fica depois do parto normal? Quanto tempo volta ao normal? Como é o sexo depois? Ela fica inchada, fica bem inchada assim, não só lá embaixo, como a parte toda, a testa dela, vamos dizer assim, fica totalmente inchada. E o aspecto, assim, eu não fico olhando assim, nem nada do tipo, mas fica inchadinho, né? Então fica diferente. Como fica depois do parto normal? Quanto tempo volta ao normal? Não sei dizer quanto tempo volta ao normal, mas eu acho que é cerca de 40 dias, que é o que eles indicam, inclusive, para que você tenha relação novamente. E volta realmente ao normal, gente. Não fica anormal, não, tá? E como é o sexo depois? É ótimo, gente. É maravilhoso. Só isso que eu tenho pra dizer. Vamos aqui agora continuar respondendo as dúvidas de vocês. A Janaína falou, Laísa, você teve parto normal ou cesárea do Miguel? E pretende ter que tipo de parto dessa vez? Então, eu tive parto normal do Miguel, com analgesia, e eu pretendo ter o mesmo parto com a Mariana. Pretendo ter parto normal e, se necessário for, eu quero sim fazer o uso da analgesia novamente. A Nayara perguntou, como ficou sua menstruação depois de ter ganhado o Miguel? Quantos dias ela durou? Ficou aí cerca de 30 e poucos dias. E aí depois ela parou e demorou um tempo pra depois voltar a menstruar normal de novo. A Cisidel falou, outra pergunta, Laísa, depois do parto você sentiu cólica? Não tive cólica, não tive muitos problemas assim não. A Joyce e Léo Paixão falou, a Mariana já está no jeito pra você ter normal? Eu ainda não sei porque eu preciso fazer algumas ultrassons, alguns exames pré-natais que estão um pouquinho estacionados aqui agora por causa dessa quarentena. Mas eu acredito que talvez ela já esteja ali de cabeça para baixo, mas ainda não esteja encaixada. A Jéssica MRT falou, sei que não tem a ver com parto, mas por curiosidade mesmo. Você vai operar? Não vou operar. Eu vou esperar, até porque se eu quisesse operar, eles não me operariam, porque eu tenho 24 anos, eu vou ter 24 anos quando o bebê nascer, e muito nova, com 2 filhos só. A minha amiga, acho que a Bruna tem 26 anos, se eu não me engano, se não for 26 é 28, uma coisa assim, 24. Sei que a Bruna é nova, mas ela tem 4 filhos, e mesmo assim eles não querem operar ela porque ela é muito nova. Então, mesmo se eu quisesse, eles não me operariam, e não quero operar porque eu quero ter mais um filho. A Daiane Barbosa Cruz, você quer tentar parto normal? Será maternidade privada?
Não será maternidade privada, será maternidade pública aqui. E maternidade pública aqui nem se compara com a maternidade privada, por um exemplo, do Brasil. Tá, se compara. É igualada ali com a maternidade privada do Brasil. Então, pra mim não faz diferença entre isso. Eu queria privado só por alguns motivos, assim, específicos. Mais por causa de vocês também, pra eu poder conseguir filmar tudo melhor. Mas como não é... Mas como eu tenho a opção aqui de fazer de graça, eu vou fazer de graça, gente. Não vou gastar com isso, né? E sim, vou tentar um parto normal. E por último, pra finalizar, a Lua 1101 falou: com quem o Miguel vai ficar quando a sua menininha for nascer? Como eu já disse pra vocês várias vezes, é uma questão que a gente ainda tá esperando pra saber, a gente tá dependendo, né, da abertura das fronteiras. Caso as fronteiras se abram até o nascimento da Mariana, meu marido e minha sogra vão estar aqui, meu marido fica aqui, minha sogra vai comigo, e é assim que vai ser. Caso contrário, caso não venha nenhum deles, não seja possível, aqui nós temos uma família de amigos e que provavelmente vai poder ficar com o Miguel pra mim também. Então, essa questão a gente ainda não tem resolvido, mas a gente já tem aí alguns planos também na cabeça. E é isso, espero muito que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais desse bate-papo aqui nosso. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Me deixem aqui mais dúvidas de vocês, ressaltem algumas coisas aqui que vocês queiram ressaltar. Quero lembrar mais uma vez pra vocês que eu não sou perita nisso, que eu estou dando pra vocês a minha experiência e um pouquinho de tudo que eu passei e para poder ajudar um pouco mais vocês. É isso, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!